pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Um vídeo muito especial para vocês agora, porque eu vou bater um papo com meu amigo Alexandre Milhoranza. Sim, o eterno Milho, essa pessoa sensacional que está com a gente aí no BTcast, no Bibotalk, há alguns anos. Hoje, pastor na França, fez mestre em teologia, e o cara tá lá na França pastoreando vidas, almas, uma comunidade lá na França, e é um cara excepcional que ama Deus, ama teologia, ama a igreja, e lançou o seu primeiro livro. Olha aí que alegria! Deus não é o seu ídolo. Um dos lançamentos da Mundo Cristão de 2022, e é do meu amigo Alexandre Milhoranza, e eu quero chamar ele aqui para esse papo, para a gente poder entender mais esse conceito, o que o Milho quer nos ensinar aqui com Deus não é o seu ídolo, um chamado para mudar o padrão de relacionamento com o Criador. Qual será a instrução que esse pastor reformado tem para nos dar? Vou chamar ele para conversa. Vem cá, Milho, vem conversar com a gente sobre o seu livro. E aí, Milho, seja muito bem-vindo, cara, aqui no nosso canal. Prazer te receber, meu irmão. E aí, Bibo, beleza? Olá a todos os ouvintes aí do BTcast. Um prazer estar aqui de volta e dessa vez como um dos autores da editora Mundo Cristão. Caraca, Emílio, tantos anos, né, fazendo podcast, citando livros, e leiam isso, e leiam aquilo, e agora chegou o momento de nós falarmos aí do seu livro, Deus não é o seu ídolo. Cara, que coisa sensacional. Bonitão, né? Então, aqui nós temos que começar falando já, olha aqui, não sei se a minha câmera vai focar, mas já dizendo que nós temos aí Guilherme Mete fazendo a arte do livro, né? Guilherme Mete, inclusive, Bibo, é até um negócio interessante, quando eu coloquei a primeira imagem assim no Twitter e no Facebook, algumas pessoas falaram assim, nossa, ficou bem no estilo BTcast, né? E aí eu falei assim, claro, eu faço parte da equipe do BTcast, quem desenhou a capa foi o nosso amigo Guilherme Mete. Exatamente, exatamente. Com uma pequena consultoria de André Heinck. Olha aí, André Heinck, exatamente. Ah, claro, porque aqui nós temos uma imagem, né, do deus Dagon destruída. Ó, muito legal. Então, parabéns, Milho, parabéns aí toda a equipe da Mundo Cristão que deu a casa, né, que fez a casa para o seu livro Deus não é o seu ídolo. Milho, vamos começar aqui a conversar e é óbvio que eu quero inclusive que você comece explicando esse título. Eu sei que é a base do seu livro, né, e a grande contribuição do seu livro é o que você quer desmistificar aqui e você já passa isso no título. Mas, cara, de onde veio essa ideia, né? Como assim Deus não é o meu ídolo? Deus é Deus, uai. E idolatria é coisa aí de religiões que adoram santos e que adoram imagens. Como assim Deus não é o seu ídolo? Não faz, esse teu título aí não faz nem muito sentido. O que você quer dizer com isso? É exatamente essa a proposta, porque quando a gente diz, né, um povo idólatra, né, a gente sempre tende a pensar nos povos pagãos na Bíblia, ou em pessoas que adoram imagens, né, mas, analisando a Bíblia, alguns textos, a gente chega à conclusão que Deus, ele impede que o seu próprio povo transforme ele, Deus, o Deus soberano, o Deus criador, em um ídolo, né? E da onde surge isso? Né? Surge desde dos primórdios da humanidade, porque o desejo mais antigo do ser humano, e que existe ainda hoje, é o desejo de ser Deus, né? É o desejo de querer controlar tudo, é o desejo de querer adaptar as coisas à sua própria maneira. Aí o que, e eu desenvolvo um pouco isso ao longo do livro também, na verdade, todos os conflitos humanos, eles vão surgir da vontade de que cada pessoa tem o desejo de ser Deus, seja o desejo de controlar tudo, seja o desejo de conhecer tudo, seja o desejo de adaptar tudo, só que imagina isso, cada ser humano querendo ser Deus. Vai haver um conflito de deuses aí. E o conflito de deuses é daí que vem os conflitos humanos, é daí que vem as guerras, é daí que vem toda a miséria do homem, né? Isso desde Gênesis 3. Mas, curiosamente, eu não parto do princípio de Gênesis 3, né?
eu utilizo outros textos, né? E todos do Antigo Testamento, mas sempre com essa visão de que a Bíblia, né? E mais especificamente o Antigo Testamento, ele tem mecanismos que impedem que o povo faça de Yahweh, né, um ídolo, né? Uhum. Ou seja, é como se essa ideia de que Deus fosse só mais um entre os outros deuses. E isso foi uma tentação meio constante em Israel, né? Essa ideia de eles acreditavam na existência de outros deuses, isso era meio que uma crença comum dos povos antigos, né? Você não encontra a ideia de um ateísmo ou até mesmo uma monolatria, não, um monoteísmo. Essa ideia monoteísta, inclusive, ela não é tão característica assim dos povos do Antigo Oriente Próximo, né? Isso aí é uma característica, se não me falha a memória, até bem da fé judaica, da fé israelita, por assim dizer. Mas a existência de outros deuses, ela era crida, por assim dizer, né? Sim, tem até um BTcast que vocês fizeram, eu digo vocês porque eu não participei, e o André Heinck desenvolve bem isso, né? E com toda razão e certeza, né? Que o monoteísmo ele vai ser realmente alicerçado talvez até no pós-exílio. Antes você falava-se de uma monolatria, né? A adoração de um Deus, mas monoteísmo. Mas a questão, Bibo, vai até além disso, né? Porque o povo hebreu, assim como todos os povos ali do Antigo Oriente Médio, né? Qual era o grande problema humano, né? Desde cedo, por causa de todos esses conflitos e por causa do desejo que o homem sempre abrigou no seu coração de ser Deus, seja de controlar tudo, seja de submeter a vontade do outro à minha própria vontade, né? Ou seja, de ter todo o conhecimento, os povos antigos, né, o ser humano em geral, ele sempre viu o mundo como um lugar hostil. E porque era mesmo. Depois do pecado, o mundo ficou um lugar hostil, né? Esse é até um outro assunto que a Bíblia desenvolve bem, né? Por exemplo, a igreja vive num mundo hostil, né? A literatura apocalíptica, ela, por exemplo, ela nasce desse conceito. O povo de Deus vive num lugar hostil. Mas, bom, voltando aqui para a idolatria, o ser humano, desde cedo, já identificou que o mundo é um lugar hostil, né? E ele precisava sobreviver nesse mundo hostil, né? E aí, a consciência humana, o desejo humano de querer ser Deus, de controlar tudo, de saber o que comer no dia seguinte, o que eu vou vestir, qual vai ser o meu amanhã, né? Ele precisou criar mecanismos para se proteger. E como ele não controlava e não conhecia a ciência, como as chuvas eram formadas, ou como as plantações e tudo mais, eles começaram a fazer o quê? Bom, existem divindades, divindade da chuva, divindade da terra, divindade disso e daquilo. Eu preciso também sobreviver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a criar ritos, eu vou fazer alguma coisa para esses deuses se agradarem de mim, e assim eu tenho a minha sobrevivência garantida. Então, veja que o propósito último das antigas religiões não era propriamente um relacionamento pessoal com a divindade. Esse é o ponto zero, digamos, né? Era uma relação mercantilista. Eu preciso sobreviver. Depois disso, as sociedades foram evoluindo e teve caras mais sábios que viram que, por causa do medo do amanhã, eles poderiam controlar a vontade do povo. E aí passou-se a conceber a existência de deuses na forma humana. Por exemplo, faraós, alguns reis eram considerados deuses, e as pessoas deveriam se submeter à vontade do rei, do faraó, enfim, porque ele era um representante divino. E daí que nascem as escravidões, daí que nasce a sujeição de outros povos a uma só pessoa, que era o Todo-Poderoso. E que, na verdade, isso volta-se de novo ao conceito de idolatria, o homem querendo ser Deus, o homem querendo controlar tudo,
né? O homem querendo submeter os outros à sua própria vontade. E detalhe nisso tudo, é que os homens aprenderam a viver em sociedade e eles viram que viver em sociedade para assegurar a sobrevivência não é porque o homem gostava do seu próximo. É tudo uma questão de sobrevivência. Eu preciso sobreviver nesse mundo hostil. Então o homem, ele se aglomera em sociedades, em cidades, que depois a Bíblia vai até fazer uma leve crítica, porque as primeiras cidades começaram a ter homicídios, começaram a ter prostituição, Quanto mais cidades, mais o homem se afastava de Deus, né? Olha aí. Então, a gente vê que aquele grupo social precisava sobreviver. E detalhe, se alguém, era a crença padrão, né? Se alguém não cresce ou não participasse dos ritos, havia o medo de os deuses não ouvirem aquela cidade por causa daquela única pessoa. Então, todos eram coagidos a crer e a fazer os mesmos ritos para os mesmos deuses. Então, não era só uma simples questão de, você é um ateu, né? Ou liberdade de crença. Não, é porque a mentalidade daquela época dizia que todos nós da sociedade X aqui precisamos dos deuses para nos alimentarmos. O deus da chuva, da terra, do trovão, do vento, enfim. E se alguém não participasse desses ritos, meu Deus, existe um grupo, uma pessoa e tal, que não participa dos ritos e tal, e os deuses vão ficar furiosos. Por quê? Havia também o desconhecimento da vontade dos deuses. Não existia o conceito de vontade revelada das divindades pagãs. Então o ser humano ele vivia num mundo hostil, cercado de ameaças. Além do mais, a vontade daqueles deuses não eram reveladas. Então o ser humano vivia em constante medo, sob pressão, e se alguém não participasse, você vai ser morto, ou então você sai daqui, você vai ser expulso, enfim. Você, nesse ponto, começa a criar um tipo de moralidade coletiva. E qual era a moralidade coletiva? Todos precisam participar dos ritos da nossa religião para os deuses ficarem contentes, para assegurar a nossa sobrevivência. Ora, qual é e onde está o conceito aí de um relacionamento pessoal com as divindades? Simplesmente não existe. E quando Deus chama o povo de Israel, quando Deus cria o povo de Israel, ele, Deus conhecendo o ser humano, e como ele mesmo diz, né, lá em Gênesis 6, ele viu que o coração do homem era sempre inclinado para o mal. Quando Deus cria o povo e tira o povo do Egito, ele cria mecanismos que impedem que o povo façam dele o Deus verdadeiro, o Deus único, Yahweh, um ídolo como os outros povos pagãos. Mas num ídolo em que sentido? Essa é a proposta de Deus, eu quero um relacionamento pessoal com vocês, meu povo. Só que eu conheço o coração de vocês e vocês vão querer que eu seja apenas um instrumento da sobrevivência de vocês. Mas eu não sou o Deus que quer a sobrevivência de vocês. Por quê? Porque eu sou o Deus que cria a vida. Vocês não são sobreviventes. Vocês têm a vida porque eu sou a vida. Então, como eu sou a vida em mim mesmo, e eu estou com vocês, nós não devemos ter uma relação mercantilista, nós não devemos ter uma relação de toma lá da cá. Eu não sou um Deus utilitário, eu não sou um ídolo. Então note-se que nós não estamos nem falando aí de estátuas, imagens, nada disso. Tudo bem, depois vem não farás imagens esculpidas. Sim. Mas o propósito zero é: não se sirvam de mim para a sobrevivência de vocês, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Perfeito. Ele é a vida.
Milho, muito legal essa ideia, cara, porque aí começa a ficar bem claro essa ideia de Deus não é o seu ídolo, ou Deus seja, não é isso. Deus não é alguém que você se utiliza para sobreviver. E até nós temos uma passagem interessante no próprio Deus com Moisés, onde Deus fala, não dá não deixa Moisés dar um nome, né? Essa ideia de você dar nome simboliza ter um certo poder de invocação. Exato. E tal. Não, quando Deus se apresenta para Moisés, né? Eu sou o que sou, né? Eu sou o Javé ou Yahweh, enfim, eu sou esse Deus que já chega com o nome, já chega representando para Moisés. E é interessante que enquanto Deus está lá se apresentando para Moisés, não deixando Moisés o batizá-lo, ou seja, não deixando Moisés dar um nome para ele, porque, para deixar bem claro, Moisés, aqui você não tem o controle, o povo está lá embaixo fazendo imagens. E aqui até uma passagem, né, Emílio, que a gente muitas vezes se confunde, achando que o pessoal está fazendo idolatria de imagens de outros deuses, que nada, o pessoal está querendo fazer uma imagem do próprio Deus, né, que vai descer sobre aqueles bois lá, enfim, não tem uma parada meio assim? Eles estão, veja bem, eles estão querendo representar Deus, porque eles tiveram uma experiência com Deus ali. O problema é que eles não viram mais Deus, desaparece, e aí vem o medo da sobrevivência. Né? Eles não querem ter a vida com Deus que criou a vida. Eles estão preocupados com a sobrevivência. Aliás, a caminhada no deserto durante 40 anos foi o quê? Foi a sobrevivência. O homem sempre teve medo do amanhã. O homem sempre teve medo do que ele vai comer amanhã, do que ele vai vestir amanhã. Aliás, não é por acaso que Jesus, quando lá no Sermão do Monte, o que ele vai falar? Exatamente isso. Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer ou vestir amanhã? Então, esse é o medo mais básico do ser humano. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? E era o medo do povo. Né? E aí, quando eles criam aquela representação de Deus, porque na cabeça deles, eles queriam representar Deus de alguma maneira. Né? Só que assim, o que vem na cabeça deles? Eles foram escravos no Egito. Se você pega ali a relação de deuses do Egito, né, você tem ali o boi Apis. Né? E aí a gente até precisaria aqui do Daniel Heinck, provavelmente, para nos explicar com mais detalhes. Mas, em suma, um dos deuses do Egito era realmente o boi Apis, que é a fertilidade, né? Que a fertilidade tem a ver com o quê? Justamente com os alimentos, o crescimento e tudo mais. E exato. Alimento, crescimento, colheita, você fala o quê? Eu vou ter o que comer amanhã. Então eles estão querendo criar uma representação visível de Deus ali, com medo do amanhã, com medo, querendo assegurar a sobrevivência. Então, na verdade, dificilmente, aí eu corro o risco até de estar julgando, mas vendo toda a história de Israel, o que os profetas disseram, dificilmente a gente pode ver um momento que o povo, né, quis realmente uma relação pessoal com Deus. Né? O povo sempre teve medo da sua sobrevivência. E porque ele teve medo da sua sobrevivência, o amanhã, e o homem não pode controlar o amanhã, né? E aí esse é um outro ponto também que eu desenvolvi no primeiro capítulo do livro. O primeiro capítulo do livro, se você já comprou, você já deve ter percebido. Se você não comprou ou não leu ainda, você vai ver que o primeiro capítulo ele é mais filosófico, sociológico. Porque uma das coisas que o homem, nessa vontade... Peraí. Você que se assustou agora com essa fala do Milho, gente, ele falou filosófico, mas é uma escrita super de boa. Você pode ler tranquilo, tá? Que você vai entender. Não é uma parada assim, meio que filosófico, não entendi nada. Não. Milho escreve bem, Milho é pastor, está acostumado a pregar para pessoas simples da comunidade, então fica tranquilo que essa linguagem Bibotalk é profundo, é filosófico, mas você entende. Perfeito. Não é tanto teológico, é filosófico, mas eu tentei realmente escrever de uma maneira que
todos possam entender. Nada de grandes conceitos, palavras complicadas, nada disso. Né? E nessa vontade do homem querer ser Deus e controlar tudo, o homem, e de fato, sejamos honestos, o homem pode controlar o espaço onde ele vive? O homem pode controlar a geografia? Pode. O homem pode controlar hoje certos elementos até no espaço? Pode. O homem pode controlar numa certa maneira o que ele vai fazer, como ele vai fazer? Pode. Só que existe uma única coisa que o homem não pode controlar de jeito nenhum. Pode passar 1 milhão de anos. O homem nunca vai conseguir controlar o tempo. A gente pode até ter desenvolvido formas sensacionais de agricultura para garantir a sobrevivência amanhã. O homem pode ter criado espaços sensacionais de armazenar grãos, de fazer roupas mais baratas, não sei o que, mais econômico, mas o homem jamais vai conseguir controlar o tempo. E é isso que faz a idolatria do homem ser falha. O homem quer tanto ser Deus, ser Deus, ser Deus, controlando os espaços, controlando os métodos, os meios, mas o homem jamais vai conseguir controlar o tempo. E não por acaso, Bibo e ouvintes, não por acaso, quando Deus se revela a Moisés, e é Deus mesmo que se dá o seu nome, como você bem disse, ele não deixa Moisés nomeá-lo, não por acaso a raiz do nome de Deus, Yahweh, está relacionado com o verbo ser. Eu sou, eu fui, eu continuo sendo, eu serei, né? Para demonstrar que Deus é, porque ele criou o tempo, né? Que é uma coisa que o homem jamais vai conseguir controlar. Não por acaso, em Deuteronômio 5:6, que é onde eu começo, de fato, a parte pastoral teológica do livro, no capítulo 2, eu começo justamente pelo texto de Deuteronômio 5:6, onde Deus diz: eu sou o Senhor, eu sou Yahweh, o seu Deus que libertou você da terra do Egito, onde você era escravo. E esse texto, se a gente... porque assim, só voltando um pouquinho, né? Isso eu explico na introdução ao livro. Tirando o capítulo 1, todos os outros capítulos, eles são frutos de uma pregação expositiva que eu fiz aqui na nossa Igreja Batista em Montpellier, né? Então, como vocês sabem, numa pregação expositiva, a gente lê o texto, a gente destrincha o texto, explica o texto e aplica o texto. E nessa parte, né, de destrinchar o texto, a gente vê bem várias realidades aí. E Deus começa falando que eu sou o Senhor, no começo do versículo, e ele termina com onde você era escravo. E justamente Deuteronômio fala o quê? É a inauguração, entre aspas, né, do povo de Deus. Né? É a inauguração, é o nascimento ali do povo de Deus como povo mesmo, né? Porque antes eles eram amontoados de escravos no Egito. E quando Deus funda esse povo, e eu sei que você, Bibo, está preparando aí o seu novo livro, o Deus que funda um povo, algo... Eu esqueci o nome. Deus que constrói. O Deus que constrói um povo. Eu não sei, você não deu spoiler, não falou nada nem para a equipe BTcast, mas assim, eu posso até, nessa troca de ideias, né? Nessa interdisciplinaridade nossa aqui, quando Deus começa a construir um povo, ele já diz: eu sou o Senhor, e Senhor Yahweh, eu sou, eu serei, eu continuo sendo, né? E você era escravo. Então, só aí, Bibo, só aí, Deus já põe as bases sólidas de uma relação com o povo, uma relação honesta. Eu sou Deus, eu controlo o tempo, e você era escravo. E justamente eu que controlo o tempo que estou aqui,
Eu tirei você dessa terra da escravidão. Eu mudei, eu transformei a sua realidade. Para quê? Para você me fazer um Deus ídolo? Para você me usar para garantir a sua sobrevivência? Não. Ora, se eu, que sou, que fui, que estou sendo, que serei, né? Tirei você da terra do Egito, de onde você era escravo, é porque eu quero uma relação pessoal com você. E não tem cabimento você me usar como os outros povos pagãos usam os seus deuses. Né? Claro que depois, na concepção hebraica, né, Isaías, Jeremias, eles vão dizer que outros deuses não existem, só existe um Deus. E o próprio Deus vai falar isso, né? Não existem outros deuses, você não terás outros deuses diante de mim. Né? Tudo bem que nesse momento não é porque não existia na mentalidade hebraica ainda a informação, mas depois isso vai ser desenvolvido também. E como não existem outros deuses, esse passa a ser o desenvolvimento, né? Como Deus diz, e os profetas vão trabalhar isso, né? Não existem outros deuses, não tem cabimento o ser humano tomar o lugar de Deus. Não tem cabimento o ser humano crer que ele é Deus, ou crer que ele pode fazer o que Deus faz. Né? Então, já em Deuteronômio 5:6, nesse breve versículo, Deus coloca as bases do relacionamento sadio, do relacionamento correto da criatura com o seu Criador. Muito bom, cara, muito bom. Isso fica muito claro que, no fundo, a tua proposta, então, no livro, é justamente levar a pessoa, levar o leitor moderno, a partir da história de Israel e da revelação que Deus faz de si na história de Israel, levar esse leitor a perceber e a ter uma correta relação com Deus, que não deve ser uma relação utilitarista. Porque a partir do momento, então, que eu tenho uma relação utilitarista, que, diga-se de passagem, Mílio, é a realidade da própria teologia da prosperidade, né, já tão antiga e difundida no Brasil, é a realidade da teologia da prosperidade afetiva, das pessoas que querem usar Deus para ser feliz. E na verdade, é muito fácil também eu apontar o erro dos outros, né? Mas nós corremos o risco também, né, Mílio, de transformar Deus num ídolo, né? Porque mesmo a gente com teologia saudável, lendo bons livros, às vezes queremos um Deus amuleto também. Né? Mas quer ver um exemplo muito, muito comum, e a gente não se dá conta com isso, e eu trabalho um pouco esse conceito também no livro, Deus não é seu ídolo. Né? Quando nós cristãos queremos criar uma moralidade pública a partir da nossa própria vivência com Deus, impondo um padrão de comportamento para a sociedade sem a ação transformadora do Espírito Santo, nós estamos transformando Deus no nosso ídolo. Por quê? Nós estamos dizendo, nós cremos corretamente, nós estamos 100% certos e nós queremos controlar o padrão de comportamento de vocês a partir do nosso próprio padrão de comportamento. Ora, quem muda padrão de comportamento, quem quer controlar o padrão de comportamento não é o ser humano. É Deus que pode fazer isso. Só que o ser humano sempre quis controlar o comportamento padrão do outro, a partir da sua própria moralidade. Então, eu trabalho também um pouco nisso, né? Por quê? Porque essa questão de uma moralidade coletiva, ela vem do paganismo, onde todos têm que seguir o mesmo padrãozinho, porque senão os deuses não ficarão contentes conosco e eles não vão nos dar boas colheitas. Ora, qual é a primeira coisa que nos vem à mente quando, por exemplo... A primeira coisa que me vem à mente, cara, é Madagascar 2. Por quê? Quando o rei Júlia ele tem que oferecer um sacrifício lá. Aí você pega o sacrifício e põe no vulcãozinho. Aí os deuses amiguinhos falam, muito bom o sacrifício. Lembra dessa parte? Acho que tu nem assiste isso, né, menina? Faz o quê? Mas eu lembro dessa ideia de sacrifício e tal. Foi mal. Desculpa, galera, por trazer Madagascar 2 num assunto tão sério. Vai lá, Milho. Não, mas aí pensa bem. Quando no carnaval desce uma chuva miserável que estraga o carnaval, qual é o pensamento geral, básico que vem na mente
daquelas pessoas mais piedosas. Tá vendo? É Deus que pesou a mão, porque o carnaval é a debandada, é uma zona... Eu posso falar zona? Pode, é uma zona de algazarra, é uma zona, Isso, é uma uma bagunça. algazarra e tudo mais, e Deus pesou a mão. Quer dizer, então, no pensamento coletivo, nós estamos manipulando Deus, que às vezes não está nem aí, né? E dizendo, tá vendo? Meu Deus, ele fez isso para provar que o carnaval, nananã, né? E aí, quando vem alguma enchente que leva a alguma igreja que destrói, que existem, né? Aí, que houve? Não, que Deus tenha misericórdia. Mas não foi Deus que pesou a mão, porque provavelmente aquela igreja fazia alguma coisa errada, os deuses estavam se desvirtuando. Percebe? Aí a gente vai manipulando os fenômenos naturais para ficar só aqui, hein? Como os povos pagãos faziam. Então, quer dizer, Exato. a nossa moralidade, a nossa consciência coletiva, muitas vezes, não saiu do paganismo. A gente tem muito essa relação causa e efeito com Deus, Causa cara. e efeito, Muito, exatamente. muito assim. A gente fez o certo, vai receber o bem de Deus. A gente fez o errado, vai receber o mal. A teologia da retribuição, até o Marcelo Berti gravando com ele, eu não sei se foi naquele episódio de Eclesiastes que a gente gravou junto, você até estava. Eu estava, a gente falou um pouquinho. Falou um pouquinho. A teologia da retribuição por si só, ela não é ruim, de fato. Não é. Deus recompensa o seu povo, Deus recompensa o justo. A gente tem que viver assim. Vou fazer o bem, Deus vai se agradar e tudo. Ok, mas isso não quer dizer que o mal não vai nos atingir. Exato. Uhum, e se a gente faz alguma coisa só visando o bem que a gente vai receber, a gente já manipulou Deus. Esse é o ponto, né? E Deus virou o nosso ídolo. Uhum. É a gente ter essa consciência de que a gente merece o mal. A gente tem que ter essa consciência, né? Eu mereço o mal. Se vem algum bem da parte de Deus, pode ser fruto da minha obediência? Pode. Deus abençoa aqueles, né, que se aproximam dele, acreditam nele. Mas não é assim, tipo, não é bem causa e efeito, sabe? Tipo, porque aí, se eu vou para essa relação com Deus, ó, eu vou fazer. A minha motivação para fazer o que é certo não é eu receber algo, é isso, né, Emílio? Isso. A minha motivação para fazer o que é certo é o quê? É eu agradar a Deus e porque isso vai ser uma bênção para o meu próximo. É o meu relacionamento pessoal com Deus. Não é o que eu recebo, não é o que eu... O benefício, não é nada disso. O benefício, sabe qual é? É Deus, Ele mesmo, por si só. Exato. Ele é o meu galardão, Ele é a minha porção, né? Isso. É por isso que Isaías depois vai tratar lá no capítulo 1. Né? E, na verdade, tudo isso parte do princípio da nossa compreensão de quem é Deus. E aí, assim, para você que já leu, você deve ter reparado isso. Você que ainda não leu, uma outra linha... O link está aqui na descrição desse vídeo, tá? Se você, vai comprar, compra na Amazon, link do Bibotalk está aqui na descrição, tá? Se tiver mais barato no El Shaddai, vou botar o link da El Shaddai também aqui, e aí você adquira, porque autor nacional, a gente sempre fala isso aqui, né, Emílio? É verdade. Ajude autores nacionais, galera. Isso aqui é uma vitória. Você que acompanha... Emílio, dá licença que eu vou falar um negocinho aqui. Vou falar um negocinho aqui, porque aí a galera precisa entender o negócio. Quem acompanha o Bibotalk desde o começo sabe que isso aqui é uma vitória. A gente está segurando um livro, né, de um integrante do Bibotalk. A gente tem outro livro pela Mundo Cristão, que reflete bem também toda a equipe Bibotalk, né? Tem, aliás, boa parte da equipe Bibotalk está aqui nesse livro também. O Milho está aqui, né, escrevendo sobre Filipenses, participando dos podcasts. Aliás, se você não ouviu essa BT Week, nós temos 5 podcasts sobre Filipenses, e que depois desembocou nesse livro aqui, show de bola. Mas, enfim, a gente está segurando o livro do Milho aqui, e eu sei que outro integrante do Bibotalk vai lançar livro pela Mundo Cristão também. Então, cara, isso aqui é muito legal, porque você que acompanha a gente desde 2013, desde 2011, quando começou o podcast, desde 2013, quando começou o canal no YouTube, cara, isso aqui é uma vitória. Né, editora cristã, olhar para nós, perceber, né, um valor no conteúdo que a gente produz e, cara, manda aí, a gente vai lançar o teu livro. Às vezes as pessoas não têm noção, Milho, principalmente aquelas que pegam PDF pirata aí na internet. Não, porque vocês já mandaram uma mensagem para mim,
Ô, eu achei o Nova Mentalidade, cara, em PDF. Muito obrigado. Nem acreditei quando o PDF abriu. Então, assim, é isso. As pessoas são essas pessoas. Então, cara, isso aqui é uma vitória muito grande para nós termos um livro nosso, sabe? Publicado por uma editora. Isso aqui custou muito dinheiro, gente, para ser feito. E ser, né, feitos exemplares, distribuir pelo Brasil inteiro. Então, assim, isso aqui é uma vitória. E é o que eu sempre digo, mano, valorize autores nacionais. Primeiro, é um autor nacional. Segundo, é alguém... Ah, mas só porque é autor nacional agora tem que comprar? Não, não é isso. Se for ruim, não compra. Mas aqui, gente, é melhorança, né? Você já ouve ele há anos aqui no Bibotalk. Você tá ligado que aqui é conteúdo, é seriedade com a igreja. Então, pô, mano, Milho, parabéns. E uma outra linha mestra no livro, quando você, ouvinte, lê, você vai sacar isso logo de cara, é o seguinte: vários textos, e eu até brinco um pouco com isso na introdução, né? Desde que eu virei pastor, eu peguei o hábito, e algumas pessoas me falam isso. Não, Alexandre, você repete muito tal conceito, né? E eu vi que é um hábito pastoral de repetir muitas coisas, os mesmos conceitos, para ver se entra um pouco na cabeça do povo, né? Mas, enfim, uma das coisas que eu trabalho nos diversos textos apresentados é o seguinte: nós temos ali, a Bíblia nos chama sempre a essa reflexão de quem é Deus. A Bíblia apresenta Deus de uma maneira. Será que nós conseguimos compreender quem é realmente Deus? Outra coisa, quem somos nós? Né? Nós temos que entender quem nós somos. E, a partir da nossa compreensão de quem é Deus, de quem nós somos, qual é o estado da nossa relação com Ele? Então, isso tem em Deuteronômio 5, isso tem em Oséias, isso tem em Isaías capítulo 1, onde eu trabalho isso também, né? Então, a Bíblia, ela é um pouco repetitiva nesse sentido, né? Embora os períodos históricos variem, mas vira e mexe, os autores bíblicos, os profetas, eles sempre vão trabalhar estes temas. Quem é Deus? Você entendeu realmente quem Ele é? Quem é você? Você entendeu quem você é? E qual é o estado da sua relação com Ele? Não é o que Ele fez por você, não é o que você ganhou dele, é qual é o estado da sua relação a partir do que você entendeu de quem você é com esse Deus, a partir do momento que você compreendeu quem Ele realmente é. Milho, excepcional, cara, excepcional. O Antigo Testamento, ele tá muito claro isso que você acabou de falar, e também no Novo Testamento, enfim, essa tônica, né? A Bíblia quer mostrar quem é o Senhor, a Bíblia quer revelar esse Criador, que é também o nosso Senhor, o nosso Redentor, e por aí vai. Cara, muito bom mesmo. Livrinho, gente, ó, bacana, livro, ó, você lê numa sentada, 1 2 horas, você lê o livro do Milho. Milho, vamos lá. Esse livro pode ser usado de que forma, de que maneira você pensou? Quem é o público-alvo para o seu livro? Bom, ele não é um livro assim tão devocional, vou fazer a minha devocional matinal aqui, né? Não é, mas é um livro de compreensão geral do Antigo Testamento. Eu escolhi de propósito textos do Antigo Testamento para mostrar que o Antigo Testamento ele é muito mais do que só o tempo da lei. Né? Eu vejo muitas pessoas falando isso. O Antigo Testamento é o tempo da lei, o Novo Testamento é o tempo da graça. Né? Não. E quando a gente fala em discipulado, por exemplo, relacionamento com Deus, a gente vai direto quase que para as cartas de Paulo, até o relacionamento que Jesus tinha com os discípulos, né? E não, eu quis mostrar realmente que o Antigo Testamento ele traz as bases do nosso relacionamento pessoal com Deus. Né? A partir daí, dessa leitura, é um livro para quem quer realmente explorar alguns textos do Antigo Testamento a partir do nosso relacionamento pessoal com ele. Né?
E como é numa pregação, cada capítulo é fruto de uma pregação expositiva, então, assim, não é um livro exegético, mas ele tem, sim, uma certa exegese, né? Alguma parte etimológica de alguns verbos, de alguns conceitos, o estudo do contexto literário, gramatical, né? Um pouco do período histórico, quando se trata de um profeta, por exemplo, né? Mas também não é um estudo bíblico, então não se preocupe, né? Não é um estudo, assim, um livro exegético de estudo bíblico. Então, a partir daí, você pode usá-lo como aprimorar o nosso relacionamento com Deus a partir desses textos do Antigo Testamento. Você pode também usá-lo como uma série de pregações. Por quê? Porque cada capítulo é uma pregação ela mesma e os subtópicos de cada capítulo são as partes de da pregação. Uhum. Então, cada subparte de um capítulo, eu não sei se você consegue mostrar aí, Bibo, por exemplo. Isso. Então, cada capítulo é uma pregação, e se você vai no capítulo em questão, você tem subtemas dentro de cada capítulo, e cada um desses subtemas, né, na verdade, é uma subdivisão da pregação que deu origem a esse capítulo. Isso, exatamente. Uhum. Né? Então, assim, isso pode ser uma série de pregações, né? O relacionamento com Deus, então dá uma série de pregações aí de 8 pregações, e já com as partes divididinhas e tudo. Você pode também usar esse livro numa série de estudos bíblicos. E por quê? Porque eu deixei embaixo nas notas de rodapé a bibliografia. Então, para um estudo bíblico, para aprofundamento a partir das notas de rodapé, dá uma excelente série também de estudos bíblicos. O Deus do Antigo Testamento e o seu relacionamento com o povo. Então, dá uma série também de estudos bíblicos, onde você, interessado, poderá aprofundar mais a partir das notas de rodapé e das leituras da bibliografia que eu proponho. Mas também, você pode utilizar, você que é um discipulador, você pode usar esse livro como um discipulado, no seu discipulado. Por quê? Porque o livro fala do nosso relacionamento com Deus. E aí, no discipulado, né, você pode tirar todo o contexto histórico, a exegese e tudo mais, e focar mesmo na questão do relacionamento pessoal do discípulo com Deus. E aí uma coisa até interessante é que a gente está falando aí de um curso, entre aspas, não é um curso, nem essa proposta, mas a gente está falando de uma série de discipulado exclusivamente centrado no Antigo Testamento. Isso não, até onde eu vi, isso não é tão comum, né? Sim. E é isso também nos mostra que o Antigo Testamento vai além das historinhas de Israel com Deus, vai além da lei, aquela coisa, a dispensação da lei, o tempo da lei. Não, você pode ter todo um curso de discipulado no Antigo Testamento, né? E também, uma quarta proposta aí de uso desse livro é discuti-lo, estudá-lo em pequenos grupos. Por quê? Porque a maioria dos capítulos, se não todos, ele vai trazer questões de reflexão. E essas questões de reflexão, elas podem ser feitas em grupo. Um momento de compartilhar o testemunho, né? Porque como é fruto também de uma pregação, eu proponho algumas questões para a igreja, né? E essas questões, elas podem ser rediscutidas em pequenos grupos. Então aí você tem série de pregações, série de estudos bíblicos, discipulado e estudo em pequenos grupos. Muito bom. E o legal também, Emílio, é que os capítulos são curtos. Como vocês podem ver, não é um livro grosso. Isso. Então tem todo esse conteúdo de forma mais, restrita, resumida, enfim. E, cara, para grupo pequeno mesmo, discipulado, a pessoa dá conta de ler o capítulo na semana.
sabe? Perfeito. Isso é muito legal. Então, você tem aí capítulos com 10, 12, 15 páginas, e isso é acessível para uma pessoa que trabalha, que estuda, ler ao longo da semana. Milho, parabéns, cara, pelo teu trabalho, parabéns por esse livro. Obrigado. Cara, espero que realmente alcance muitos lares, muitos corações. E, gente, é um livro bom, fácil de ler, que com certeza vai fazer você o quê? Repensar a sua postura em relação a Deus. Isso é muito legal. Ou seja, esse relacionamento que a gente tem com Deus, a gente precisa estar no padrão bíblico. E o Milho vai nos ajudar a ter esse padrão bíblico de relacionamento com Deus, a partir das reflexões que ele propõe aqui em Deus não é o seu ídolo. Se você quiser adquirir, tem o link da Amazon. Lembrando, né? Quando você compra na Amazon pelo nosso link, você abençoa demais o nosso ministério. Qualquer coisa que você comprar na Amazon, você compra pelo nosso link, tá bom? Ele está aqui na descrição deste vídeo, desse episódio, desse podcast. E tem também o link da El Shaddai, caso você seja cliente lá. Enfim, quer comprar, compra em qualquer lugar, desde que você compre esse livro aqui para estar abençoado. Eu deixei também, Bibo, falando no link, o link que ajuda o BTcast, eu deixei o link na minha biografia do Instagram. Olha aí. E eu deixei o link na minha biografia do Twitter. Olha aí, esse é o Milho. Então, é só clicar lá que você já é levado diretamente também ao link da Amazon, que ajuda o BTcast. Muito bom. É isso, meus amigos. Milho, parabéns mais uma vez, cara, de verdade. Valeu, gratidão aqui e felicidade em ver um livro seu, primeiro livro seu lançado aí por essa editora parceira, amiga, que é a Mundo Cristão. A gente vai ficando por aqui, gente. Se você gostou do Milho, é o primeiro contato que você tem com ele, tem lives aqui no canal com o Milhoranza. Ele participa desde 2013, eu acho, dos podcasts do Bibotalk. Então, tem vezes que ele aparece mais, depois ele some por um tempo, depois ele volta de novo. É conforme as demandas aí, tá bom? Mas pastor e podcaster nem sempre concilia as agendas. Pastor e podcaster nem sempre dá, mas geralmente na série Aliança, Alexandre Milhoranza está lá. Aliás, esses dias eu falei de ti até, Emílio, porque tem um podcast que você fez com o Alex sobre o reino de Deus na história. Meu amigo, que episódio é aquele? Se é um aquele eu também particularmente gostei bastante. E o Milho faz parte também da história do Bibotalk, que ele está no maior podcast que nós já gravamos na história da nossa existência até agora. E eu acho difícil a gente bater esse recorde, porque eu, Milhoranza e Marcelo Berti ficamos 6 horas e meia conversando sobre o Jesus histórico. Foram 6 horas direto, né? Direto. Aí a gente particionou em 2 episódios de 2 horas cada. Jesus histórico. E Jesus histórico. Gente, um episódio fantástico. Milhoranza e Marcelo Berti. Olha, nem quando eu namorava a Xanda, eu fiquei tanto tempo conversando com alguém assim. Nem tempo de namoro. Né? Então, assim, ó, gente... É verdade, a gente chegou até a falar isso. Nossa, mas nem as nossas namoradas. Esse tempo junto... Cara, é muito, mas foi um baita episódio, então o Milho faz parte da nossa história, e de verdade, gente, a gente se alegra demais em ter aí a equipe Bibotalk lançando livros, porque são pessoas que realmente amam a igreja, amam Jesus, e querem transmitir isso aí a partir dos seus inscritos. É isso, voltamos com mais episódios e com mais conteúdo aqui nesse canal em breve, se Deus quiser assim permitir. Milho, o seu tchau para a turma aí. Muito obrigado, Bibo, talvez vocês não saibam, mas o BTcast é mais que um grupo de amigos. Para mim, é uma família. Tamo together, mano. Tamo together. A Mundo Cristão também, meu muito obrigado por ter acreditado, né, nesse projeto. Eu tive sempre ótimos retornos. E obrigado, Bibo, por ter feito a ponte. Aquela ponte. E obrigado a vocês também, né, ouvintes. E agora eu espero também ouvintes e leitores. Muito bom. É isso, gente. Até a próxima. Até a próxima.